La democrazia è il punto d'arrivo a cui aspirano tutte le società. Eu combati tipo de arquitetura que não exprimia o concreto armado. Pelé, como é que é viver aqui em Nova York, essa cidade que te asfixia um pouco, né? Now I'm only depressed a certain amount of time, you know. L'orgasmo è l'orgasmo di tutto il procedimento rituale teatrale. Não é que não seja bom industrializar, tem que industrializar, mas é que a vida não se resume ao crescimento econômico e à industrialização. La creatività è una sintesi tra fantasia e concretezza. Às vezes eu esmorece, isso é uma coisa que eu não consigo fazer esmorecer, porque eu tenho uma fé inabelável nesse país. Hoje nós vamos conversar com o artista plástico, fotógrafo e diretor de cinema Ivan Cardoso. Ivan Cardoso é um cineasta ligado ao chamado cinema marginal. Ele começou há 40 anos, influenciado pelo filme O Bandido da Luz Vermelha, de Rogério Sganzella. Qual é o segredo do cofre? Mas no momento eu nem sei, meu filho. É bom se eu saber, seu Zé, e logo. Quer levar uma bala na cabeça? Quer, seu Zé? Ivan é inquieto, polêmico e provocador. Nos anos 70, colaborou com o poeta e jornalista Torquato Neto, que escrevia manifestos contra o cinema novo em sua coluna Geleia Geral no jornal Última Hora. Neste período, realizou dezenas de curtas-metragens, ao mesmo tempo que fotografou capas de discos e livros para artistas como Caetano Veloso, Gal Costa, Gilberto Gil, Wally Salomão, Macalé e outros. Em 82, realizou seu primeiro longa-metragem, O Segredo da Múmia. Logo depois, lançou Os Bons Tempos Voltaram, As Sete Vampiras e O Escorpião Escarlate. Agora, 10 anos longe das salas de cinema, Ivan está lançando Um Lobisomem na Amazônia. O filme é uma produção de 2005 e fez muito sucesso nas mostras de cinema, mas só agora chega ao grande público. Hoje, Ivan se dedica mais às artes plásticas e à fotografia. Recentemente, fez sucesso em São Paulo com a sua mostra, Foto Ivangrafia, Curiosidades de Vidas Irregulares. E no Rio de Janeiro, no Museu de Arte Moderna, a mostra Raul Seixas, o prisioneiro do rock, com fotos de Ivan sobre o genial cantor e compositor. A minha conversa com Ivan Cardoso foi no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, e começamos falando de sua história. Eu sou neto do último prefeito do Getúlio Vargas. Eu nasci no Palácio Guanabara. Entendeu? Então eu sou uma pessoa, uma aristocrata decadente. Quem era seu avô? Era o Dulcídio Cardoso, que namorava a Esther de Abreu, que estava fado da Rádio Nacional, tal, muito bonito. Seu avô era general? Coronel. Ah, coronel. Coronel, depois que ele chegou... Mas muito general na família, tem uns Cardoso. Não, só tem general, entendeu? General. Depois que ele largou a prefeitura, teve que pedir dinheiro emprestado no banco para comprar um apartamento de 3 quartos no Leme, que foi a única coisa que ele deixou. E aí foi promovida a general. Bom, e aí? Você? E eu comecei a estudar no colégio São Fernando, onde você entrava burro e saía malandro. Era um colégio modernete, onde estudou Carlos Imperial, aquele Jean-Marc, não sei o quê, que era líder estudantil, o Paulinho Niemeyer, a Pink Vine, as filhas do Vinícius, entendeu? O Geraldo Carneiro, o Ricardo Barreto, e um tal de Ivan Cardoso também estudava lá. E era um grupo interessante, né? Mas eu li que você era um garoto tímido e tal. Eu comecei a estudar no Colégio São Fernando, no Guido Fogalan, que era de padre e tal. E aí minha mãe achou melhor me mudar para um colégio meu, que eu fui filho único por 13 anos, né? Acho que a melhor coisa para ser artista é ser filho único. Você tem que conviver com você, com a sua solidão, né? Geralmente fui criado em apartamento, na Constante Ramos. Aí te botaram num colégio mais... Aí me botaram nesse Colégio São Fernando, e não sei porquê, lá já no ginásio, assim, na época do clássico, assim. A diretora era a dona Lúcia Magalhães, que era também uma figura lá, era filha de um figurão da educação do Getúlio Vargas, Fernando Magalhães. E tinha um tal de estúdio dirigido, então ela fez um julgamento no colégio do Kennedy. E não tinha quem quisesse ser o promotor. Aí não sei porque eu levantei o dedo, entendeu? E o Kennedy era um mito na época. O Kennedy, na época, ainda não tinha sido destruído, né? Ainda ninguém sabia que ele cheirava pó, que ele era ligado à máfia, que ele tinha um caso com a Amélia, só que ele... O enterro do Kennedy foi o enterro mais apavorante que a gente já assistiu, né? Foi assim, uma coisa de uma tristeza. Ele era realmente, foi um ícone, né? Não sei por que eu me propus essa tarefa, mas eu tinha um amigo do meu pai, o Ivan Barcelos, comandante Ivan Barcelos,
Ele era muito avançado para a época. Ele tinha uma fábrica de sabão em pó, Calvan, que lavava sem fazer espuma, faliu. Tinha negócio de ração de cavalo, de cachorro, só que hoje em dia é um segmento fortíssimo. Né? Ele era um homem, chegou antes, pois é. E ele era republicano. Então, ele sabia todos os podres do Kennedy. O advogado de defesa era o Guilherme Dalt, era um colega nosso, tal, bonitinho, mas ordinário. Não se preparou para o julgamento, entendeu? E eu destruí o Kennedy, entendeu? Porque além das Baías dos Porcos, né, eu sabia todos os podres da agricultura, do comércio, coisas que ninguém sabia, entendeu? Aí a diretora teve que encerrar o julgamento para o Kennedy não ser condenado, entendeu? E eu virei uma celebridade do colégio, entendeu? Aí, na época, também a gente frequentava o Paysandu, né? Cinema. Eu sou geração prejudicada, né, Roberto? Porque eu já comecei a aprender cinema pela desconstrução do cinema, né? Vendo os filmes do Godard, à meia-noite do Paysandu, que você próprio vivia aí também, era o maior problema do Rio. Eu morava em São Paulo. Era aí no Paysandu, era famosíssimo isso, encontrava todo mundo na fila. Você era bem garoto nessa idade. Eu sempre fui precoce. Precoce e predestinado, vamos dizer assim. Aí a gente queria ser do Partido Comunista B, do PCdoB, por causa da chinesa do Godard, entendeu? E, quer dizer, eu estudava em colégio. É preciso explicar nessa época, o Godard era um grande cineasta, porque muita gente já não conhece pois mais. Pois é, né? O problema... Você está falando com um papagaio de Humboldt aqui, entendeu? Eu vou falar função de nomes, função de coisas aqui que ninguém mais... O Brasil é um país realmente desmemoriado, né? Descerebrado. E a Chinesa foi um filme que, na época, porque eles liam o Mal, né? O livrinho do Mal. É o livrinho vermelho do Mal, que é gozado, que é a ditadura, que acho que até os defuntos, que me perdoem, mas dos guerrilheiros que eu estou falando, mas até a repressão no Brasil, acho que era desorganizada, né? Porque tinha repressão, mas você ia na livraria e comprava o livrinho vermelho. Você comprava qualquer livro da China, do Marx, estava tudo ali, né? Então é uma coisa... Isso até 68, depois eu acho que começou a piorar? A piorar, né? Não sei o que eu fiz, eu filmei muito de 70 a 74, eu fiz 40 filmes brasileiros, estou aqui, graças a Deus, sou uma pessoa predestinada mesmo. Meus filmes passaram no Museu de Arte Moderna, na exposição do Carlos Vergara. Não eram... Nessa época você fazia Super 8. Super 8, não tinha conteúdo político propriamente dito, mas era um filme de vampiro, com lesbianismo, com coisas que não eram próprias para aquela época no cinema brasileiro. Mas, Ivan, só para entender um pouquinho, aí no colégio você começa a pois aparecer aí e tal. A gente fazia jornalzinho de mimeógrafo, fazia até cineclube, mas na época eu não era muito ligado em cinema, não. Entendeu? Era mais ligado, eu queria ser pintor. Entendeu? Eu cheguei na fotografia no cinema por não saber pintar, entendeu? Então, a gente, na época, tinha um negócio muito bacana, que era arte na praça. Os artistas plásticos tinham saído das galerias e levavam seus trabalhos para as praças públicas e vendiam serigrafia. E eu também, nesse movimento, eu conheci o Vergara e o Rubens Gershman. Eu comecei a comprava com dinheiro de mesada, prestação, com as serigrafias e tal. Que foram importantíssimos no momento ali aqui no Rio. Além de eles serem assim, se era pop arte brasileira, né, trabalhos muito bacanas e muito diferentes do acadêmico, né? E também essa coisa de você poder comprar serigrafia à prestação, até estudante podia comprar, né? Eu não sei se as coisas pioraram, se encareciam tudo, ou se aquela gente era feliz e não sabia, né? E aí que você conheceu o Hélio Sica? Hélio Sica é considerado um dos artistas brasileiros mais revolucionários. A sua obra experimental e inovadora começou a ser reconhecida em 59, quando fundou o Grupo Neoconcreto, ao lado de artistas como Amílcar de Castro, Lígia Clark e Franz Weissmann. Na década de 60, criou o Parangolé, esculturas móveis e que ele chamava de anti-arte por excelência. Foi também Hélio Sica quem inspirou o movimento Tropicalia, uma estética nova nas artes e na música brasileira a partir do final dos anos 60.